militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, sou teu amigo, militantes missionários vão avante. Sou teu Deus, falo contigo, militantes missionários vão avante, a serviço do reino. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem puder ficar de pé comigo, por gentileza, fique e abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Enquanto você procura, eu já quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de pregar a sua santa e poderosa palavra. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo reverendo Adão Santos. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério, meu pastor. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Guimara, pela vida do missionário Leandro, profeta de Deus, pela vida dos cantores que aqui estão comigo neste altar, que vão me ajudar a pregar, e pela vida dos pregadores, meus amigos que também estão comigo neste altar, que vão me ajudar a pregar. Louvo a Deus pela vida do meu grande amigo, pastor Jean Batista, amigos de muitos anos, longas datas, de dentro da minha casa. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41, que diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para outra banda. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia com ele também outros barquinhos. Então se levantou-se no mar uma grande tempestade de vento. Diga: grande tempestade de vento. Diga mais uma vez. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam. Porém Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que morremos? Ao despertar ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então perguntou-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Verso 41. Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E você sente adorando ao Deus de Israel. Estes versículos que ora acabamos de ler fala de uma grande tempestade. A epígrafe do texto vai dizer: Jesus acalma a tempestade. E nós que estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que outros evangelistas também falaram acerca desta tempestade. Nós vamos perceber na Escritura Sagrada que Mateus também escreve em seu Evangelho, no capítulo 8. Mateus vai escrever acerca desta tempestade para os judeus. Lucas também vai escrever acerca desta tempestade para os gregos e para os gentios. E nós vamos perceber neste texto que Marcos escreve também, ao qual nós acabamos de ler. Só que Marcos vai escrever para um povo diferente. Marcos não vai escrever para os gentios, como Lucas escreveu. Não vai escrever para o grego, como Lucas escreveu. E nem para os judeus, como Mateus escreveu. Marcos vai escrever para os romanos. Marcos, talvez dos três evangelistas, vai encontrar um desafio maior, porque os romanos naqueles dias
não ouviam qualquer histórias. Os romanos, naqueles dias em que Marcos vai escrever acerca desta tempestade, era um povo bárbaro. Os romanos não estudavam qualquer história. Os romanos não liam qualquer história. Os romanos tinham por costume estudar as histórias que continham grandes heróis. Os romanos tinham por costume estudar as histórias em que falavam de batalhas, em que falavam de guerras, em que tinha um grande herói nacional na sua nação. E Marcos vai escrever para este povo. Os romanos admiravam homens como os imperadores romanos. Por isso que Marcos vai encontrar um grande desafio. Os romanos queriam histórias como a de Júlio César. Júlio César, um grande ditador romano, um grande líder político, um grande conquistador de terras. Os romanos queriam histórias do nível de Júlio César, do nível também do seu sobrinho neto, que foi conhecido como Augusto. Augusto foi o sobrinho neto de Júlio César. Augusto se tornou o primeiro imperador romano. Augusto, diz a história, que foi um grande conquistador de terras. Quando ele assume o Império Romano, ele já começa a conquistar terras. Ele vinga a morte do seu tio Júlio César, porque o seu tio Júlio César foi assassinado por senadores romanos. E Augusto agora vai vingar a morte de seu tio, vai conquistar Roma e vai se tornar o primeiro imperador romano, marcando assim a sua história e a sua geração. Os romanos tinham por costume estudar a história de outro imperador romano que se chamava Nero. Outro imperador romano que eles admiravam era Tito, era Cláudio. Eram grandes homens que pisaram sobre a terra romana. E por que não falar do grande imperador que se chamava Marco Aurélio? Marco Aurélio, seu nome significa dourado. Foi o homem que marcou história em Roma. Oh glória! Era um homem que tinha uma grandeza. Além de ser um grande estrategista de guerra, além de ser um grande estrategista de batalha, era um homem culto. Era um homem que era reverenciado na sua época pelos romanos, porque era culto, estudava muita filosofia. Além de ser comandante militar, Marco Aurélio ainda era um filósofo. O que é filosofia? Filosofia é amar a sabedoria, filosofia é amar o conhecimento. E os romanos queriam histórias destes homens, do nível destes heróis. E todos estes heróis romanos geralmente se espelhavam em um grande homem. Os romanos tinham por mania estudar e até mesmo idolatrar a história de um grande homem que pisou por esta terra. O seu nome era Alexandre o Grande. Alexandre o Grande marcou gerações, marcou vida de imperadores romanos. A história vai dizer que Alexandre o Grande, quando estava com 13 anos de idade, ele vai receber como seu professor Aristóteles. Aristóteles foi um dos maiores filósofos gregos que esta terra já viu. E quando ele estava com 13 anos, o pai de Alexandre o Grande, que se chamava Felipe II, traz Aristóteles e vai colocar para que Alexandre o Grande estude aos seus pés. Aristóteles foi um tão sábio na sua época, era considerado um gênio, e chegou até Alexandre o Grande para passar a sua sabedoria. Aristóteles era tão inteligente que se falava de diversos assuntos. Ele falava sobre a física, explicava sobre a física. Ele falava sobre a metafísica e ensinava sobre a metafísica. Oh glória! Aristóteles, ele falava sobre a retórica, explicava o que era retórica. Ele falava sobre a música, explicava o que era música. Ele falava de biologia, ensinava o que era biologia. Ele falava sobre zoologia, ensinava o que era zoologia. E Alexandre o Grande estava estudando aos seus pés. Além de Alexandre o Grande surgir com 18 anos de idade, a história vai dizer que quando ele está com 18 anos de idade, ele vai participar da sua primeira batalha, da sua primeira guerra. A história vai dizer que ele volta com vitória, ele conquista a sua vitória. Ele chega na sua casa
trazendo a vitória. Com o decorrer dos dias, quando ele atinge a idade de 20 anos, o seu pai é assassinado, Felipe II é assassinado, Alexandre o Grande agora assume o trono, assume o império da Macedônia. Alexandre vai conquistar as terras, ele começa a conquistar toda a sua região, ele conquista, aleluia, a Grécia Antiga. A história vai dizer que Alexandre, quando estava com 6 anos no poder, a história vai dizer que Alexandre começa a receber títulos. Ele recebe títulos como faraó do Egito, como o rei da Pérsia, oh glória, como o rei da Ásia. Era grande na sua época. A história vai dizer que Alexandre, quando ia para uma batalha, ele não perdia, mesmo com menos homens na batalha, ele vencia por causa da sua genialidade e estratégia de batalha. Muito sábio, estudou muito e colocou o seu conhecimento em prática. A história vai dizer que Alexandre o Grande, quando está com 30 anos de idade, ele já conquista quase toda a terra. Ele vai chegar agora com 33 anos de idade, ele vai resolver fazer uma festa no seu palácio. Ele já estava morando nestes dias, reverendo Adão Santos, na Babilônia. Ele estava no palácio do antigo rei Nabucodonosor, aquele mesmo rei Nabucodonosor que entrou dentro de Jerusalém, levou o povo cativo, levou Sedraque, levou Mesaque, levou Abednego para a Babilônia. Ele está neste palácio, ele vai conquistando a glória. Alexandre o Grande vai se tornando grande e ele vai fazer uma festa, e ele se embriaga 2 dias nesta festa. A história também vai dizer que depois que ele se embriaga, ele pega uma febre misteriosa, uma febre o pega, uma febre o alcança, e agora a sua grandeza vai ficar pequena. Vai chegar uma enfermidade e vai mostrar para Alexandre que ele não era tão grande, oh glória. E a história vai dizer que 12 dias depois que Alexandre fica enfermo, entra um visitante no seu palácio, um visitante chamado morte, um visitante que ninguém quer que chegue na sua casa, um visitante que ninguém quer que chegue na sua família. A morte não vai respeitar a glória de Alexandre o Grande, a morte não vai respeitar a coroa de Alexandre, a morte não vai respeitar a grandeza de Alexandre, a morte não vai respeitar o cetro de Alexandre. A morte vai adentrando no palácio de Nabucodonosor e a morte diz para ele: eu vou te levar. Ele fica pequeno diante da morte. Você vai entender agora, oh glória. E a morte o leva, pega o corpo de Alexandre o Grande, o banham todo de mel, e o seu povo prepara um caixão de ouro puro. E assim Alexandre o Grande é colocado dentro de um caixão de ouro puro, oh glória. Mas a morte venceu Alexandre o Grande. Agora Marcos vai escrever para este povo, o povo romano, que tanto admirava Alexandre, que até muitos idolatravam Alexandre. Marcos vai apresentar aos romanos um verdadeiro herói, o maior herói. Alexandre o Grande, para lutar, levava espadas. Alexandre, para lutar, levava escudos. Alexandre, para lutar, andava com cavalos de batalha. E Marcos vai apresentar aos romanos o homem que era o maior herói de todos os tempos. Marcos vai escrever aos romanos, no capítulo 1 e no versículo 1: eu vos apresento Jesus, 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 o Filho de Deus. Quem pode adorar? Eu já estou sentindo ele aqui. Arabaia, Olamacanto. Só quem sentiu ele, só quem sentiu ele, levanta a mão para adorar. Marcos vai apresentar aos romanos um herói que nunca usou uma espada. Marcos vai apresentar aos romanos um herói que não andava em cavalos importados. Marcos vai apresentar aos romanos um herói que não tirava a vida de ninguém. Mas ele vai apresentar aos romanos um herói que dava vida. Eu vou repetir porque alguém não pegou. Marcos apresentou aos romanos um herói que não tirava a vida,
mas que dava vida, é vida com abundância. Arai, calavassuri canto, lamaiacei, alacanto, limiadacei, alai, assuricalai, amanuiaquei. Eu estou debaixo de uma promessa aqui hoje, pastor Egmara. A senhora neste altar lembra ontem, calamassumi canto, que pegou na minha mãe e profetizou para mim? Tu lembras, mulher? Eu vi Deus falando na tua boca. Tu disseste para mim ontem que eu estava só os cacos, só os pedaços. A senhora segurou na minha mão e disse: Deus vai mudar a tua história, não foi? É isso mesmo? Alá, eu soube calacei. Eu acredito porque tu és profeta, mulher. Tu és profeta. Eu estou aqui debaixo de uma promessa, e você também está aqui debaixo de uma promessa. Cantores, vocês estão aqui porque é uma promessa para você. Pregadores, vocês não caíram aqui de paraquedas. Deus tem promessa, tem promessa, tem promessa. Missionário Leandro, tu estás debaixo de uma profecia, meu filho, e está debaixo de promessa. Só quem está debaixo de promessa, levante a mão. Levante a mão. Orabai, olamacanto, alaiacei. Ele está aqui, ele está aqui. Hoje é noite que ele vai marcar a tua vida, homem. Hoje é noite, mulher, que ele vai marcar a tua vida. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ele vai apresentar aos romanos o maior herói de todos os tempos, a saber, Jesus. Ele vai apresentar aos romanos um homem que um dia estava pendurado em uma cruz do meio. À sua esquerda um salteador, à sua direita outro salteador. E Marcos vai apresentar este homem aos romanos, este herói, e vai dizer: ele é maior do que a morte. Ura, alá, bicantoriacei. Alexandre foi grande, mas foi menor do que a morte. Sócrates foi grande, mas foi menor do que a morte. Platão, grande filósofo grego, era grande, mas foi menor do que a morte. Pitágoras, que foi o primeiro filósofo, foi grande, mas foi menor que a morte. E Marcos vai apresentar: eis aí o Filho de Deus, Jesus Cristo, maior do que a morte, maior do que a morte, maior do que a morte. Quem pode adorar? Ele está aqui no altar. Cantores, pregadores, eu vim aqui profetizar para vocês. Eu vou profetizar para vocês, pregadores, que Deus vai alargar a tenda, que Deus vai aumentar as agendas, que Deus vai marcar a história de vocês. A partir de 2018 você vai receber vitória maior. Vai lá, Yacei. Quem acredita? Quem acredita? Levante a mão para adorar. Marcos vai apresentar aos romanos aquele que estava na cruz do meio, em que ele está com os braços abertos, e ao fim do dia ele está com os braços abertos, pregadores. Marcos vai apresentar este homem aos romanos, que está na cruz do meio com os braços abertos, mas em determinado momento ele diz: Pai, está consumado. Pai, está consumado. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Você vai pegar agora. A morte chegou diante dos grandes homens e levou. Mas quando a morte chegou diante do meigo nazareno na cruz do meio, ela teve que parar e se curvar diante do Todo-Poderoso.
A morte chegou diante da cruz do meio. Teve que parar, teve que se curvar, e ela teve que dizer: neste eu não toco. Em todos eu toquei. Quando eu vim buscar alguém, eu levei. Eu vim buscar Abraão, ela levou. Ela veio buscar Isaac, ela levou. Ela veio buscar Jacó, ela levou. Ela veio buscar Moisés, ela levou. Ela veio buscar Gideão, ela levou. Ela veio buscar Josué, ela levou. Mas quando chegou na cruz do meio, teve que se curvar diante do Todo-Poderoso Jesus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar aquele que é maior do que a morte? Olha, Jesus, quando está na cruz do meio, ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ele se entregou à morte por tua causa, por tua causa, por tua causa, por tua causa, reverendo, por tua causa, pastor Edmara. Jesus se entregou por tua causa, pastor Jean Batista. Jesus entregou por tua causa, pastor Marco Aurélio. Jesus entregou por tua causa, cantores. Jesus entregou por tua causa, pregadores. Ele se entregou. Ele se entregou. E ele vai humilhar a morte mais uma vez. Primeiro, a morte não pôde tocar. Ele vai humilhar a morte segunda vez na cruz. Deus me revelou que quando Jesus morre, ele humilha a segunda vez a morte, pastor Jean Batista. Porque a Bíblia diz que quando ele entrega-se, ele morre. E a terra começa a tremer. Eu vou repetir porque você não entendeu. Quando ele se entrega por tua causa, por minha causa, quando ele perde a vida naquela cruz, a terra começou a tremer naquele momento. Diz a Bíblia Sagrada que a terra começou a tremer, e o véu do templo se rasgou. Oh glória, oh glória. Ele vai humilhar a morte agora, pastor Jean, sabe como? Porque diz a Bíblia que quando a terra treme, o véu se rasga. Os que estavam mortos no Senhor ressuscitar. Quem pode adorar? Ele vai humilhar a morte pela segunda vez, porque é a ressurreição de mortos. Ele vai humilhar a morte mais uma vez, a terceira vez. Andai, alavar, oh glória. Tem alguém sentindo ele aqui no altar? Urabaia sei. Ele vai humilhar a morte pela terceira vez. Ele fica um dia morto, fica 2 dias morto, mas no terceiro dia ele vai humilhar a morte pela terceira vez. Olha lá, alguém já pegou lá atrás, já ouviu um glória lá no fundo do ginásio. Olha lá, tem alguém adorando no fundo do ginásio. Tem alguém adorando aqui na frente. Você pode adorar aquele que é maior do que a morte. O terceiro dia, e a morte o segurando, pastor Edmara, até o segundo dia. Mas no terceiro dia, ele humilha a morte pela terceira vez. Porque no terceiro dia, ele ressuscita. Eu vou repetir. No terceiro dia, a morte é humilhada mais uma vez, e ele ressuscita. Quem pode adorar? Eu vou esperar você adorar, vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar. Porque está entrando dentro deste ginásio uma unção sobrenatural
Quem quer receber, levante a mão. Levante a mão. Arabai, Olabai, sei. Está entrando. Está entrando. Quem está trazendo é Ele. É aquele que é maior. É aquele que é maior. É aquele que é maior. É! Praia sei. No terceiro dia Ele ressuscita e vence a morte mais uma vez. É por isso que Pedro, depois do dia de Pentecostes, depois que o apóstolo Pedro é possuído da unção do Espírito de Deus, ele vai se colocar de pé e vai pregar para uma multidão e vai dizer: isto tudo que está acontecendo no dia da festa de Pentecostes é promessa dele. E alguém perguntou: promessa de quem? E Pedro disse: é promessa daquele ao qual Deus o ressuscitou no terceiro dia, ao qual a morte não teve poder de segurá-lo, ao qual a morte não teve poder de amarrá-lo. Marcos, ele vai começar dizendo no texto, no capítulo 4 e no versículo 35, ao qual nós acabamos de ler. Marcos vai dizer que Jesus começa falando. No texto, no versículo 35, nós vamos ver Jesus liberando uma palavra. E a palavra em que Jesus libera é esta: Passemos para outra banda do lago. Jesus está dizendo para os seus discípulos, à beira da praia: passemos para a outra banda. Porque Jesus, quando estava na beira da praia, ele pregou o dia todo, estava cansado, pregou o dia todo acerca de parábolas. E Jesus precisava ir do outro lado do lago. Jesus precisava ir até Gadara, fazer missões. Jesus, um perito missionário, um puro missionário, o maior missionário de todos os tempos. E ele diz para os seus discípulos: vamos passar para outra banda do lago. Porque do outro lado havia uma cidade chamada Gadara. Gadara fazia parte de 10 cidades. Porque aonde Gadara se situava era na Transjordânia. E nesta Transjordânia havia um conjunto de 10 cidades, conhecida como Decápolis. E Jesus está dizendo: vamos passar para o outro lado. Porque em Gadara havia um homem ao qual Jesus precisava libertar. Jesus precisava ir em Gadara fazer um culto de libertação. E ele estava prometendo, quando ele fala para os seus discípulos: passemos para o outro lado, ele está liberando uma palavra profética. Quando ele diz passemos, ele está prometendo alguma coisa. A palavra passemos vem do verbo passar. O verbo passar é um verbo de ação. Jesus estava dizendo: nós vamos se movimentar, nós vamos caminhar, nós vamos chegar do outro lado. Porque Jesus precisava fazer do gadareno um legítimo, um puro missionário, um pregador do evangelho naquele lugar. Porque nas cidades da Transjordânia ninguém professava a fé do Deus de Israel. Do outro lado do lago, as pessoas tinham por mania e por costume adorar deuses romanos e gregos. E Jesus está dizendo: vamos passar para o outro lado. E quando Jesus lança a palavra, a Bíblia vai dizer que então, quando eles estavam navegando, levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade. Você vai entender agora. Toda promessa, todo homem que tem uma grande promessa de Deus, toda mulher que tem uma grande promessa de Deus, pode esperar, porque vai se levantar grande tempestade contra você. Mas eu quero profetizar, eu quero lhe revelar que Jesus está no teu barco. Eu vou repetir:
Jesus está no teu barco. Quando eles atravessam, uma grande tempestade se levanta. Oh glória! Quando eles atravessam, começam a navegar, a grande tempestade se levanta. É bem verdade que quando as promessas de Deus é grande na nossa vida, vai se levantar grandes tempestades contra a tua vida e contra a minha vida. Sabe por quê? Alguém se levanta contra a obra missionária, contra os militantes, porque grande é a promessa. Se a promessa é grande, tem que haver grandes tempestades. Oh glória! Talvez você está enfrentando uma grande tempestade, mas louve a Deus, agradeça a Deus, porque sobre a tua vida há uma grande promessa. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu me lembro que nos Estados Unidos da América, quando eu morava lá, no ano de 2005, eu morava em Atlanta, nos Estados Unidos, e Deus usou o Manuel, o bispo o reverendo Manuel Ferreira, o presidente das Assembleias de Deus Madureira. Deus usou, Deus criou uma situação, levou o reverendo bispo Manuel Ferreira para que se participasse da primeira convenção da CONAMAD nos Estados Unidos de 2005. Eu estava lá pela glória de Deus. Eu estava na primeira CONAMAD dos Estados Unidos. Até então foi presidida na época pelo meu pastor reverendo José Lindolfo. Deus colocou no coração do meu pastor para me separar para a obra, para me separar para o ministério. Deus levou o bispo Manuel Ferreira, e naquele dia da convenção Deus usou o bispo para colocar a mão sobre a minha cabeça e derramar o óleo da unção. Eu não sou merecedor, mas a primeira unção para obreiro que eu recebi foi do patriarca da igreja brasileira, um dos patriarcas, o bispo Manuel. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça, derramou o óleo e profetizou para mim dizendo: tu, meu filho, vai pregar a palavra, tu vai ser profeta, tu vai andar sobre a terra. Mas quando foi no ano passado, em 2007, 12 anos depois da promessa que o bispo me fez, usado por Deus, eu disse para Deus o ano passado: Deus, cadê as promessas? Cadê as minhas promessas, Senhor? Eu fiquei apavorado. O pastor Jean Batista é de dentro da minha casa e ele sabe o que eu estou pregando. Oh glória! Quando foi no ano passado eu disse: Deus, cadê as minhas promessas? Aí, logo em seguida, Deus usou o reverendo Adão Santos para colocar o meu nome nos cartazes dos missionários 2018 dos militantes. Aí eu disse: é agora, é agora. Mas olha só, quando o reverendo Adão colocou meu nome no cartaz, 2 dias depois, pastor Edmara, veio um vento impetuoso sobre a minha vida. Eu fui no consultório médico pegar uns exames que eu tinha feito. Quando eu cheguei lá, eu não vi que a cara do médico não era boa. Ele olhou para mim e disse: meu filho, procure um especialista. Você está com 8 caroços dentro do intestino. Eu estou pregando aqui com 8 caroços dentro do meu intestino. Quando ele falou isso, eu perdi o chão. Eu falei: cadê as promessas? Eu fiquei apavorado. O diabo me visitou e disse: eu vou te matar, eu vou te comer por dentro, o câncer vai te matar. Eu contei para o pastor, ele chorou. No dia, o pastor Jean Batista, eu cheguei na minha empresa, falei para os meus funcionários. Os meus funcionários ficaram preocupados. Eu comecei a chorar. O diabo me visou e disse: eu vou te matar. Eu fiquei apavorado. O meu espírito ficou perturbado. Peguei, corri, fui até a minha casa para dizer para minha esposa. Mas quando eu cheguei na minha casa, a minha esposa não estava. Eu apavorado, entrei no quarto do meu filho Pietro e ajoelhei no pé da cama. E o diabo disse para mim: blasfema, blasfema para morrer, nega o teu Deus e morre. Eu chorando, com os olhos cheios de água. E eu disse: eu pensei, eu vou morrer de câncer. O diabo me visitando. Aí eu disse: meu Deus, cadê as minhas promessas? Mas uma voz entrou dentro do quarto do meu filho e eu conheci aquela voz. Os meus olhos estavam cheios de água, ajoelhado no pé da cama do meu filho Pietro. Mas entrou aquela voz e disse: homem, homem, lembras tu de Jó? De joelho eu estava, com os meus olhos cheios de água. O Espírito de Deus me trouxe Jó à memória. Enquanto o inferno pensou que eu ia blasfemar, enquanto o inferno pensou que eu ia negar,
Enquanto o inferno pensou que eu ia pular do barco, eu com os olhos cheios de água, eu levantei os braços e adorei o Deus de Jó e disse: nu eu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo doente, com câncer ou sem câncer, eu vou morrer